como assim? A gente tinha palavra para ter filho, tinha tudo e, de repente... Um novo diagnóstico. Um novo diagnóstico. Sejam bem-vindos ao Milagres, uma série da Amor e Graça Church. Aqui compartilharemos depoimentos sobre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Histórias de fé, transformação e esperança. Nesse episódio, nós vamos ouvir a história da pastora Renata, que viu as promessas de Deus se realizando em sua vida. Renata, então conta pra gente um pouco da história do teu milagre. Em 2021, eu tive a minha primeira gravidez. Ela não foi planejada, eu tinha alguns problemas, eu tinha cisto no ovário, eu tomava anticoncepcional para poder regular e tudo mais. E então a gravidez veio sem ser planejada. Então já começa Deus trabalhando nisso, porque foi totalmente a vontade dele que eu engravidasse. Não foi nossa vontade, foi a vontade dele. E foi passando o tempo, a gente entregou o Natanael, que foi o nosso primeiro filho, para as missões. Ele seria um missionário, e então a gente começou a imaginar como seria a vida dele, como seria o processo dele, a vida dele na missão. Nós não saberíamos se ele ia ser enviado, se ele faria a missão onde nós realmente estamos. E nós entregamos ele para a missão. Foi passando o tempo e nós começamos a descobrir algumas coisas, alguns problemas que ele tinha. E o principal deles era a hipoplasia do coração esquerdo, que é uma má formação na quarta parte do coração. A parte em que bombeia sangue para os órgãos, para que eles se desenvolvam, para que ele cresça saudável. E mediante isso, nós começamos a ser preparados pelos médicos, preparados por Deus, para que talvez a gente não tivesse ele. E com quantos meses que tu descobriu esse probleminha que ele tinha? A gente descobriu com 5 meses de gestação. Nós fomos ao médico de rotina, e então ele percebeu algo diferente no coração dele, então foi encaminhado para um médico especialista na questão do coração. Então o médico falou pra gente que realmente tinha algo ali, e aí veio o diagnóstico, que é a hipoplasia do coração esquerdo. Foi passando o tempo e foi ficando cada vez mais difícil, porque é difícil para uma mãe, para um pai, descobrir que talvez você não tenha o seu filho que você tá gerando. E eu gerei o Natanael até o final. E mesmo assim, confiando que Deus tinha o melhor, tanto para nós quanto para ele. E quando chegou no final da gravidez, começa o processo do milagre. Eu entrei em trabalho de parto, eu estava lá em Balneário Camboriú. E ele tinha que nascer num hospital em Joinville, que é pertinho ali de Balneário Camboriú. O hospital lá é um hospital especialista em coração, então era obrigatório que eu ganhasse lá. Mas eu entrei em trabalho de parto e eu estava em Balneário Camboriú. 2 dias antes, a gente tinha ido no hospital em Joinville para fazer uma consulta, para que eles examinassem, avaliassem, e depois seria marcado uma cesárea. Depois eles nos mandaram para casa.
E a gente voltou ali para casa da nossa família em Balneário Camboriú. E o Joab tinha que voltar para Sombrio para trabalhar. Então ele voltou e eu fiquei em Balneário Camboriú com a família dele. E eu entrei em trabalho de parto. Só que o hospital ainda não tinha ligado para mim para marcar a cesárea. E então eu fui pro hospital em Balneário Camboriú. Lá no hospital, os médicos examinaram, eu tive pré-eclâmpsia. Então ele nasceu com 33 semanas, foi muito cedo. E eles examinaram, fizeram todos os exames certinhos. E falaram que não tinha como nascer ali porque era um caso delicado. Então ligaram pro hospital lá em Joinville para saber se teria possibilidade. E quando o médico ligou pro hospital de Joinville, eles falaram assim: olha, a gente tá aqui esperando ela, porque a cesárea dela tá marcada para hoje. Tava Nossa. Todos os médicos esperando, enfermeiras, o cardiologista que tinha que estar junto tava lá esperando também. Então começa o primeiro milagre de Deus mostrando que Ele estava no controle de tudo. Então eles me encaminharam para o hospital de Joinville. Detalhe que não tinha sido marcada a cesárea e eles estavam lá me esperando. Então começa o milagre de Deus nisso. Eu fui para Joinville e eles fizeram a cesárea. Joab conseguiu chegar a tempo. E então eles fizeram a cesárea. E o Natanael nasceu com vida, só que 15 minutos depois ele faleceu. E eu entendo que foi totalmente vontade de Deus. Nós tínhamos entregue ele nas mãos do Senhor. E lá no início, quando nós entregamos o Natanael para as missões, nós nem imaginaríamos o que aconteceria, porque durante a minha gestação, o Natanael foi um grande missionário. Ele levou a minha família para a igreja. Ele levou muita gente a voltar a ter fé, voltar a orar. E então ele foi um grande missionário, mesmo dentro da barriga. E vocês sempre tiveram esse relacionamento muito forte com o Senhor durante toda a gestação, né? Sim, nós sempre mantivemos a fé acesa para que a gente não se abalasse perante isso, porque a gente sabia que talvez ele não estivesse, ele tinha poucas chances de sobreviver. E se nós não tivéssemos depositado a nossa fé no Senhor, talvez a gente não estaria aqui hoje. Renata, e mesmo no meio da dor, vocês começaram a viver algumas ativações ministeriais, né? Sim, 3 meses depois que nós perdemos o Natanael, nós começamos a receber algumas palavras. E uma delas me marcou bastante, que foi que eu geraria muitos filhos. E para mim, na hora, não fez muito sentido, porque eu tinha recém perdido um filho e eu não queria que substituíssem ele. Então era toda aquela questão de a gente estava passando pelo luto e tudo mais. Então eu comecei a orar em relação a isso. E pedi a Deus discernimento para que eu conseguisse distinguir o que ele estava falando. E então, no ano seguinte, nós fomos chamados para pastorear o Altatim. E fomos chamados para ser pastores. Então, começou a ativação ministerial aí. E aí eu entendi o que era gerar muitos filhos. Que era os filhos em que eu geraria espiritualmente. E vocês receberam algumas palavras nesse tempo, né? Sim. A partir disso, nós começamos a receber as palavras sobre o nosso filho. Um filho que viria nosso. E então, a partir dessa palavra, eu parei de tomar o anticoncepcional. E aí nós sentamos e vimos, não, é agora. E eu lembro que foi em fevereiro de 2023. Eu parei de tomar o anticoncepcional. 6 meses depois de eu ter parado de tomar, a minha menstruação ainda não tinha regulado, não tinha descido ainda. Então eu fui no médico para ver o que estava acontecendo, porque não era normal. Quando eu parei de tomar,
Parece que cortou, zerou, acabou. Então eu fui no médico e eles pediram pra mim fazer alguns exames. E nesses exames constou que eu tava com pré-menopausa. Com 24 anos. E foi um baque, porque como assim? A gente tinha palavra pra ter filho, tinha tudo e de repente Um novo diagnóstico. um novo diagnóstico. Então eu percebi que Deus olhou pra mim e disse: tem mais um pouquinho aí ainda. Um processo. Tem mais um processinho aí ainda. E eu vi que Deus, ele queria que eu provasse o meu amor por ele. Que realmente, se eu estivesse ali por ele. E começou mais esse processo. Comecei a fazer alguns tratamentos pra ver se voltava e não voltava. Então teve um mês, depois de 3 meses do tratamento, eu disse pra Deus: Deus, eu não vou tomar mais remédio. Que seja feita a tua vontade. Se é pra me ter, eu vou ter. E se não é, amém. Mas que seja a tua vontade. E então eu parei de tomar o remédio do tratamento. E comecei a confiar no Senhor. E no acampamento do ano seguinte, de 2024, acampamento de verão, eu recebi uma palavra de novo. De que eu iria ser mãe. E quando a gente recebe isso e tem um diagnóstico de algo, a cabeça já começa a pensar: mas como? Como assim? Como que vai acontecer isso agora? E naquele momento eu lembro que os líderes estenderam as mãos sobre nós e começaram a orar. E foi bem engraçado porque acho que foi um dia bem assustador. Porque naquele momento a minha menstruação desceu ali, sabe? E veio e o Senhor me curou naquele momento. Depois eu fiz exames e já não tinha mais nada. Então começou um novo de Deus na nossa vida. A partir daquilo ali. E depois de quanto tempo tu já estava grávida? 6 meses depois, eu estava ainda nesse processo de querer engravidar e ainda não tinha engravidado. E eu fui em um médico para fazer mais um exame e ele disse que eu tava com um nódulo no ovário. E começou mais uma luta, mais uma tristeza. E ele falou que eu tinha que fazer alguns exames quando a minha menstruação descesse. E depois que eu saí dali, acho que uns 3 ou 4 dias depois era pra descer. E não desceu. Então eu comprei um teste de gravidez. Eu tava na casa de uma amiga e eu fiz o teste lá. E deu positivo. Então eu lembro só de me jogar no chão e chorar horrores. E parecia que não era real, sabe? Então eu saí dali, chamei o Joab, fui fazer o teste de sangue. E ele apareceu correndo e fizemos todos um choreto. Você estava esperando muito essa notícia. Tava. Já estava curada. Já. Deus fez esse processo todo para que eu entendesse que ele que cuidava de mim. Não eram os meus passos, eram os dele. Eu tinha que viver por ele e não viver para mim. E agora, esse é o meu milagre. Oi, Clay. Oi. Deus foi perfeito em todos os detalhes. Ele trabalhou da forma certa. Ele não botou a mais e nem a menos. Ele fez tudo perfeito. E hoje nós temos o nosso milagre, o nosso presente. E viver isso é maravilhoso. Às vezes eu olho pra ela e eu nem acredito que tá acontecendo, sabe? Porque é algo incrível. É diferente de tudo que a gente já viveu. Deus, nisso tudo, trabalhou muita fé em mim. E eu digo para as pessoas que estão passando por processos, a gente, quando tá passando num processo, pensa como? Por quê?
Mas não é o porquê, é o pra quê. Pra que estamos passando por isso? Para que Deus seja glorificado através do nosso testemunho.